palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Jesus é o único Salvador. A fé, somente a fé em Cristo. Nem cerimônia, nem celebração, nem ritos, nem igreja, nem pastor. Cristo Jesus. E aí a gente aprende também, né? O que eu faço contra isso nos dias atuais? Como é que eu enfrento essa advertência de Jesus? Como é que eu crio força contra essas coisas e não me envolvo nessas coisas? Como é que eu posso discernir tais coisas e não me deixar levar para que eu não caia no engano, no falso, na falsa doutrina? Primeiro, a gente precisa atentar maior à doutrina do pecado, a doutrina da corrupção total, da depravação total. O pecado, e quando a Bíblia fala de pecado, ela não fala de pecados, atos, fatos, ela fala do pecado, o pecado original que foi causado no Éden e como consequência, que o pecado original é consequência, nos corrompeu por inteiro, corpo, mente, alma, espírito, corrompeu. Somos corrompidos por inteiro, não exaustivamente, não totalmente, porque ainda existe a graça comum de Deus no mundo, mas por inteiro. Enquanto a gente não entender o que o pecado fez conosco, nós não vamos enfrentar isso. Porque quando eu entendo o pecado, sabe quando é que você dá os seus primeiros passos para o céu? Quando você entende que você merece o inferno. Quando você tiver a consciência de que você merece o inferno, você está dando os primeiros passos do céu. O fermento do fariseus e saduceus diz que de alguma coisa você tem algum mérito. Graça não tem a ver com a ausência de mérito só. Graça tem a ver com demérito. A Bíblia nos diz que somos filhos da ira, inimigos de Deus por causa do pecado. Então essa consciência, essa clara percepção, essa clara visão da pecaminosidade humana. Eu sou pecador, imundo, miserável. Em mim não habita bem algum, na minha carne não habita bem algum. Segundo, a gente precisa ter uma visão clara da Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é infalível. A Bíblia é inerrante. O homem é falível, as instituições falham, mas a Bíblia não falha. A Bíblia é infalível. Nós precisamos crer que tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus, soprados pelo Espírito Santo a homens que obedientemente transcreveram para os cânones bíblicos. Quando você tem uma clara visão, porque a questão do princípio saduceu é essa: colocar dúvida na sua cabeça. Será que a Bíblia está certa? Será que você está interpretando correto? Será que você está, de fato, vivendo isso? Olha só, aqui diz isso, aqui diz isso, a Bíblia não é incoerente. Não há incoerência na Bíblia. Todas elas se convergem, você tem aprendido isso. Mas fica sempre aquele coque de colocar uma duvidazinha atrás de sua orelha. De jogar você contra a veracidade e a objetividade da palavra de Deus.
a fazer com que você creia mais nas experiências objetivas do que na verdade objetiva, que é a palavra. Eu recebi nessa semana uma dessas caricaturas no WhatsApp de um amigo, irmão lá de Curitiba. Ele disse que tem um cara de joelho orando para o céu e dizendo assim, né? Primeiro quadrinho: Deus, me dá fé. Deus, eu preciso da fé. Deus, coloca a fé em mim. Aí no outro quadrinho está uma mão dando a Bíblia para ele. Torna um cristão, me dá a fé. Realmente pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É aqui. Quer buscar recurso, quer buscar respostas, quer buscar fé, quer buscar alimento, está na palavra de Deus. Ela é infalível. 3, né? Você precisa ter uma visão clara sobre o ofício sacerdotal de Cristo e sobre sua expiação. Jesus veio, derramou seu sangue, morreu pelos nossos pecados, né? E de que Ele é o sumo sacerdote que está sentado à destra de Deus e intercede por nós. E eu preciso ter essa visão clara, que eu tenho Jesus intercedendo por mim. Visão clara que Ele morreu por mim, que Ele derramou o seu sangue para me salvar. E que ninguém vai me tirar isso. Não é ninguém mais, ninguém menos do que Cristo Jesus. A salvação vem dEle, a intervenção vem dEle, e é Ele que me sustenta. Outra coisa, eu preciso ter uma visão bem clara da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Essas coisas eu aprendo e compartilho. Essas coisas eu experiencio e compartilho. Conhecimento que não é compartilhado, ele fica engessado, ele fica inútil. Então, a obra do Espírito Santo, quem é que faz, quem é que me dirige, quem é que me convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quem é que coloca essa palavra em meu coração? O Espírito Santo. Quem é que atua, quem é que efetivamente faz com que a obra redentora de Jesus venha em minha vida? O Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, a obra desse Deus Espírito Santo. Você entende essa obra, você tem uma visão clara disso, porque você vê um monte de gente que não consegue obedecer, que não consegue viver, que sempre está à mercê de qualquer vento de doutrina, porque ele não crê na visão do Espírito Santo, que te orienta, que te disciplina, que te fortalece, que te adverte, que te revela as coisas verdadeiras do Senhor. Então eu preciso, o Espírito Santo de Deus ilumina o meu ser. Por isso que eu falo. E você precisa sair da igreja não aliviado, você precisa sair da igreja iluminado. Porque se você sai da igreja aliviado, você, meu problema acabou. Os outros problemas virão, mas se você sair iluminado é outro, você vai ser luzeiro para os outros. O conhecimento vem, e o conhecimento não é tirado de você. E o conhecimento faz com que você não seja enganado, iludido por falsas doutrinas. Essas são as formas que você enfrenta essa realidade hoje em dia. Falo para vocês, tomem cuidado, advirto a vocês, façam advertência a vocês, parem de ficar olhando qualquer mensagem no celular, qualquer mensagem no YouTube, nas redes sociais, que sejam bonitinhas, que venham, olha, você viu o que o pastor disse aqui? Olha, eu vi isso aqui, é lindo, tem muita coisa linda, que não é Bíblia, que perverte. Não, mas ele falou, está ali no texto. O problema é que você não vê a sutileza dessa mudança. Uma coisinha, um detalhezinho, fermento é um pozinho, um pouquinho desse, numa massa desse tamanho, muda tudo. Basta uma gota de veneno para estragar todo o alimento. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter cautela. Deixa eu ouvir o que ele disse aqui, né? Aquelas pessoas que gostam de ouvir
televisões e coisas, e a gente fica falando que a gente encontra, mas que lindo, está falando ali, está Bíblia, tá. Cuidado com a sutileza. Mas a pessoa é séria, sim. Esse é um conselho que eu te digo. Não se deixe levar por homens sérios. Os fariseus eram sérios. Os saduceus eram sérios. Serviu com sinceridade, com responsabilidade, com devoção. Seriedade não leva ninguém para o céu. Só a verdade. Então não é por ser sério. Mas olha, fulano é bem competente, compenetrado, ele é sério, uma pessoa muito séria. Beleza. Isso não quer dizer que ele não seja errado, tem uma doutrina errada.